Você participou, você esteve junto com ele no momento, para mim, mais triste da imprensa desse país, momento horrendo, que foi aquela reportagem da Rede Globo. Você estava com ele, você viu a apresentação do programa junto com ele. Qual foi a postura do Divaldo nesse momento tão triste? Na verdade, nós assistimos junto, né? A gente estava junto, inclusive, quando foi gravado, né? A gente estava fazendo um roteiro que a gente fazia todos os anos, esse roteiro, né? Que ele participava do Congresso Espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás, a FEEGO, né? Um congresso que todos os anos é realizado no período do Carnaval. Então, a gente ia para lá, de carro, lá para Goiânia, a gente participava do congresso e depois a gente vinha, né, todo dia palestra, né? Todo dia palestra, ia terminar depende do roteiro, às vezes terminava em Franca, ou terminava em Ribeirão, e nesse ano a gente passou por Uberlândia, e todos os anos, o Divaldo, quando falava em Uberlândia, ele era entrevistado lá na TV Globo, lá de Uberlândia, que é de um companheiro espírita, né? O Tubalzinho, que é dono da TV Integração, que é afiliada da TV Globo lá em Uberlândia, e que sempre deu espaço para que o Divaldo fosse entrevistado, e com isso divulgasse a palestra que ele ia fazer à noite. E nesse dia, tinha um convite para que ele fosse entrevistado pelo Fantástico, mas ninguém tinha passado a pauta, né? Ninguém sabia que era uma pauta para sacrificá-lo, né? E eu, na verdade, ajudei a arrumar o cenário da gravação do programa Fantástico, que, na verdade, culminou com aquelas críticas, né? E alguns companheiros que acabaram, companheiros espíritas, inclusive, né? Se a gente pode considerar assim, que armaram tudo aquilo junto à TV Globo lá do Rio de Janeiro, né? E interessante que nem o Tubal sabia que ele era, né, da TV Globo de Uberlândia, o companheiro espírita, tanto que no dia ele fez a entrevista ao meio-dia na TV Globo, em Uberlândia, e depois ele foi para a casa de uma companheira, Creuza Rezende, onde a gente estava hospedado, né? E eu tinha deixado tudo pronto lá para fazer a gravação, né? E foi feita a gravação, e aí a gente, quando começou a fazer as perguntas, a gente percebeu que ali tinha uma armação, né? E era com o objetivo de tentar destruí-lo. Essa entrevista foi feita na sexta-feira, no sábado ele falou em Uberaba, ele fez a palestra em Uberaba, e domingo ele fez uma palestra em Franca, né? E a gente acabou, depois da palestra, né? Foi a reportagem, inclusive, foi capa do Fantástico, né? Toda hora estava falando e tal. E aí, à noite, depois da palestra, a gente ainda conseguiu ir para a casa da dona Estela, onde que a gente estava hospedado, Divaldo também, e foi feito nós assistimos, né? Lógico que ninguém ia ficar feliz ali de ver, de certa forma, estava a equipe, inclusive a equipe do Rio Grande do Sul também, participando desse roteiro junto com a gente. E assim, a gente ficou muito triste, né, de ver esse momento, de ver toda essa armação, né? Mas Divaldo, em nenhum momento, ele não fez nenhuma crítica, não. E tanto que isso que você está se referindo, que no dia seguinte, na segunda-feira, ele tinha um compromisso no Hospital das Clínicas de manhã, com os médicos do Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, e à noite ele tinha uma palestra.
Então, aí ele pegou e falou, Lu, posso ir com você no carro? Eu falei, pode. Eu tinha um carro, uma Blazer, e a gente estava lotado os livros, então estava, né, cheio de livros, então só tinha 2 lugares. Era o lugar que estava indo a Cláudia, e aí ele quis, a Cláudia foi em um outro carro e ele foi comigo. E o interessante é que aí a visão do espírito imperfeito, né? E eu me considero um espírito ainda muito imperfeito, a lição que eu tive foi uma das maiores lições que eu tive assim na minha vida, que ele me passou. Algumas emissoras repetidoras lá em Ribeirão, que sabiam que Divaldo estava indo para lá, conseguiram o meu telefone e me ligaram. Acho que, se não me engano, a TV Bandeirantes, SBT, outras emissoras, que me ligaram querendo repercutir o assunto do Fantástico. Imagina, ele tinha sido capa do Fantástico. E aí eles queriam repercutir, né? E na minha visão de espírito imperfeito, eu falei, poxa, é o momento dele se defender, aproveitar a oportunidade, aproveitar a mídia, né? Aí eu falei, tio, a gente... É oportunidade aí para você, né? Estão ligando, vamos marcar essa entrevista e tal, né? Ele pegou e falou assim, não, meu filho, o que eu tinha que falar, eu já falei. Apesar, a partir de hoje, eu vou me calar, né? E realmente se calou, né? Ninguém ouviu Divaldo criticar ninguém, sair, ir para a imprensa. E a imprensa, por falta de oportunidade, não foi. A imprensa estava todo mundo querendo repercutir para dar mais audiência, lógico. Uma audiência do Fantástico repercutir em outras emissoras. Então, essa foi a primeira lição que eu tive, que eu calei a boca. E a outra lição foi quando eu perguntei para ele, né? Porque, assim, eu falei, poxa vida, ele foi ridicularizado em rede nacional, né? Eu estava pensando comigo. Eu falei, e os espíritos, né? Fiquei imaginando, falei, e os espíritos, será que não vieram para consolá-lo ou coisa assim, né? Aí eu falei para ele, falei, tio, e o que dizem os espíritos, né? Porque eu estava imaginando a Joana passando a mão na cabeça dele e tal, né? Aí ele pegou e falou, não, meu filho. Falei, mas não veio ninguém, né? Ninguém. Isso sou eu que tenho que passar, sou eu que tenho que vivenciar, né? Mas eu falei, pô, mas que espírito, nem para, né, nesse momento que você está, que está sendo, é uma injustiça, né? Todos nós sabemos que era um momento de muita injustiça do que eles estavam fazendo. E ele falou, não, de forma nenhuma, eu é que tenho que passar por isso, né? E é interessante que a gente chegou naquele dia no hotel em Ribeirão, né? Foi uma coisa assim que ficou bem marcado, né? Até o humor do Divaldo, porque a gente estava ali fazendo uma ficha no balcão do hotel, né? Aí saiu uma senhora lá correndo, Divaldo, parabéns, Divaldo, eu te vi ontem no Fantástico, foi maravilhoso, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele olhou, a mulher saiu, ele olhou para mim e falou assim, será que ela assistiu o mesmo programa que... Será que ela assistiu? Porque, na verdade, foi uma coisa assim... Seguza. Se fosse a gente ia dizer, tá de gozação. Só tá de gozação. Mas, assim, foi uma coisa que é interessante, Bruno, que a maioria das pessoas não entenderam, né? Porque conhecia o Divaldo, tanto que a repercussão foi... E o Divaldo se calou esses anos todos. E é interessante, Bruno, porque... assim, o tempo, né? O que é o tempo? Isso foi uma lição de tempo que ele tem, dele ter se calado, né? A gente não ouviu o Divaldo falar desse ou daquele, né? Teve até um fato interessante,
né, que eu vou falar aqui, porque essa pessoa me autorizou a falar, que é o Rizzini, o Jorge Rizzini, que já desencarnou, que participou, né, que foi uma das pessoas que foram entrevistadas, e ele falou. O Jorge, o Rizzini acabou se arrependendo, e ele foi falar com o Jeter na Rádio Boa Nova, o Jeter que você se referiu, Jeter Giacomini Filho, que foi diretor da Rede Boa Nova de rádio, né, durante mais de 40 anos. O Jorge Rizzini foi falar com o Jeter para que o Jeter falasse para o Divaldo que ele estava muito arrependido, que ele reconhecia que ele tinha se excedido, né, que não era aquilo que ele queria, né, dizer e tal, né? E o Jeter depois, todo feliz, e aí foi uma lição, hoje até o Jeter falou, foi uma lição que o Divaldo me deu também, porque aí ele foi falar para o Jeter, o Rizzini teve aqui na rádio e tal, e mandou dizer para você que estava arrependido, não sei o quê e tal. Aí o Divaldo falou assim, Jeter, então pede para ele ir em rede nacional. Pronto, gostei de Divaldo agora. Pede para ele em rede nacional e falar que ele está arrependido.